Boa tarde a todos os presentes. Novamente vamos retornar às apresentações. Agora nós iniciaremos com a apresentação do professor Felipe Nievinski, que é professor doutor na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é graduado em Engenharia Cartográfica também pela UFRGS, tem mestrado em Engenharia Geomática na UNB e doutorado em Engenharia Espacial na Universidade do Colorado Boulder. O professor também faz parte do nosso grupo de estudos em geodésia espacial, é um dos coordenadores de uma das universidades participantes, e professor, pode ficar à vontade para fazer a sua apresentação. Tá bom, então. Tá me ouvindo bem aí? Sim. Tá bom. Eu botei tela cheia. Tá aparecendo tela cheia? Na verdade, não, para nós não. Peraí. O senhor está com duas telas? Não, só uma tela aqui. Vamos de novo. Tudo bem. E agora, tela cheia? Sim, agora está. Tá bom, então. Bom, boa tarde a todos, todas. Espero que estejam bem. É um dia longo aí, muitas apresentações interessantes. Gostaria de agradecer o convite, parceria, toda a iniciativa da Unesp. Uma honra estar aqui fazendo parte do seminário anual do Grupo de Estudos em Geodésia Espacial. Eu vou estar falando um pouquinho sobre refletometria GNSS, fundamentos e desenvolvimentos recentes. Vou estar revendo alguns conceitos, tá? Os alunos que fizeram a disciplina de sensoriamento remoto geodésico, eles vão ver novamente muitas coisas aí. Público externo, espero que seja a primeira vez. Bom, primeiro vamos colocar um pouco de contexto ali, né? E dizer onde que está inserida a refletometria GNSS. Ela está inserida, então, dentro do sensoriamento remoto, porque, afinal, ela consegue fazer a medição à distância das propriedades físicas de um alvo, e ela é geodésica primeiro porque ela fornece medições das formas e dimensões da Terra, que é o objeto da geodésia, e segundo porque utiliza um instrumento, uma técnica que foi desenvolvida para fins geodésicos, inicialmente, que é a navegação e posicionamento, a cronometria por satélites, sistemas GNSS. Bom, quem são os vizinhos ali? Onde que está... São as outras técnicas de sensoriamento remoto geodésico. Eu colocaria ali a interferometria por radar de abertura sintética. Uma técnica que permite medir tanto a posição da topografia quanto a deformação da topografia. Ela utiliza ondas de rádio, da mesma forma que o GNSS, numa banda que pode ser, às vezes, a banda L, também utilizada no GNSS, mas tem mais versatilidade com utilizar outras bandas, banda C, banda X, banda P. Uma outra técnica de sensoramento remoto geodésico é a altimetria por radar nadiral, que são as missões oceanográficas geodésicas para medição do nível médio dos mares. Acabou de ser lançado há cerca de 10 dias o satélite Sentinel-6, que é o mais novo membro dessa série de satélites, começou com o Topex, que faz, então, basicamente um radar apontado para baixo, para nadir, e pelo tempo de voo da onda de rádio, ele mede a altura elipsoidal do nível do mar.
Se combinar isso com um modelo geoidal, vai poder extrair a topografia da superfície do mar, certo? E uma série de anomalias relacionadas ao clima, a El Niño, El Niña, foram muito bem estudados por esses instrumentos. Tá? Eu enfatizei ali o nadiral porque a gente vai fazer a altimetria por radar satelital, mas na direção inclinada, fora da direção vertical, em outras técnicas. Tá? A terceiro ali, tipo de sensoriamento remoto geodésico clássico é a gravimetria, como dos satélites, do par de satélites gêmeos GRACE, que é uma técnica que não utiliza radiação eletromagnética, utiliza apenas sinal de gravidade, e com isso consegue fazer um imaginamento de feições subsuperficiais. Então, água subterrânea é a única técnica de sensoriamento remoto que consegue monitorar. Foi também substituída ano passado pelo GRACE Follow-On, um novo par de satélites gêmeos, e está aí, e é a ferramenta primordial para monitorar as calotas polares. Então, chegamos na refletometria GNSS, que vai ser o objeto do restante dessa apresentação. Eu queria que vocês tivessem bem claro na cabeça que sensoriamento remoto não necessariamente é imagiador. Tá? Muitas vezes, no ensino, se divide ali, se ensina o sensoriamento remoto focando nas imagens satélite, mas esse é uma parte principal e muito significativa, mas de nenhuma forma é o total. Então, muitas vezes a gente vai estar imaginando um único pixel. Então, pensem nisso, que a gente esteja fazendo sensoriamento remoto um pixel por vez. É isso que a altimetria por radar nadiral faz. E depois, claro, combinando muitos pixels, é possível fazer alguma forma de interpolação e gerar mapas em grades, tá? Mas não há uma formação de imagem no sensor. Ok? Bom, outro ponto clássico do sensoriamento remoto é falar das plataformas. Isso se aplica ao sensoriamento remoto geodésico. Muito comum os satélites. Eles têm cobertura global. Muitas vezes tem uma resolução temporal pobre por causa do tempo de revisita, mas isso pode ser melhorado com constelações, satélites. Temos as plataformas aéreas, que têm cobertura mais reduzida, mas uma resolução espacial melhor. E temos, finalmente, as plataformas terrestres, que têm uma área de cobertura extremamente limitada, mas tem uma resolução temporal excelente, imbatível. Então, às vezes, para o monitoramento contínuo, um sensor numa torre consegue fazer algo que um sensor aéreo orbital não consegue. Tudo isso se aplica à refletometria GNSS, tá? Então, a gente vai ter essas antenas GNSS a bordo de satélites, aviões, vantes, drones e torres, tripés e as mais variadas plataformas terrestres. Professor Niewinski, só interrompendo rapidinho, se o senhor puder clicar em Hide, acho que fica melhor, que a gente consegue ver a sua apresentação mais visível. Lá embaixo tem uma telinha. Ah, tá, perfeito. Obrigado pela dica. Vou pegar uma água aqui. Bom, continuando. As missões espaciais GNSS-R, sigla de refletometria GNSS, estão começando. Nós estamos vendo o nascimento, durante a nossa vida, dos primeiros satélites. Enquanto que as primeiras imagens de satélites são muito antigas, né? As primeiras coletas com refletometria GNSS ocorreram aí nos últimos 10 anos. Começou
O primeiro experimento a bordo da Estação Internacional Espacial, mas foi apenas uma demonstração. Mas, assim, as primeiras missões dedicadas à técnica, né, foi através dos satélites britânicos, TechDemoSat, e mais recentemente com a missão da Universidade de Michigan, patrocinado pela NASA, que é a Cygnus, que é uma constelação de 8 espaçonaves microsatélites, foram lançados de uma única vez, e depois foram espaçados em órbita da Terra, de forma a dar uma cobertura ótima. Esses são microsatélites, então eles têm o tamanho de uma mesa, não são nada, são muito menores comparados com satélites altímetros nadirais, que são do tamanho de um micro-ônibus. Tá? E aqui a gente começa a ver algumas das vantagens da refletometria GNSS, que é o baixo consumo energético, por ser uma técnica de sensoriamento remoto que não é nem ativa e nem passiva, porque ela não transmite radiação, porém ela também não utiliza a radiação natural do alvo, ou refletida por fontes naturais, como o Sol. Ela utiliza uma radiação artificial, mas que foi transmitida por outros satélites, que são satélites GNSS. Então, nós temos satélites de GNSS em órbita média, transmitindo a sua radiação na banda de rádio em direção à Terra, para recepção direta, tá? Esse é o propósito do GNSS, para navegação, posicionamento, cronometria. Parte dele é refletido na Terra e eventualmente pode ser captado por esses satélites refletométricos. Tá? Então, é uma sinergia, é um sistema oportunístico, pode-se dizer, que utiliza aí dessas transmissões feitas para outros propósitos, sendo explorados para fins de sensoriamento remoto. Só para descrever aqui, esses satélites, eles continuam tendo uma antena GNSS apontada para cima, para o posicionamento da plataforma, mas eles vão ter 2 antenas apontadas para baixo, não exatamente a nadir, mas inclinadas, para recepção do sinal das ondas de rádio refletidas na superfície terrestre, seja o solo, seja o oceano. Bom, algumas outras plataformas são a aérea, e nesse caso da refletometria GNSS convencional, vai sempre ter, então, uma antena apontada para cima. Aqui está mais claro nessa instalação terrestre, no alto de uma torre de monitoramento de um campo de vegetação. Uma antena apontada para cima, ela é capaz de fazer posicionamento, e também é utilizada na refletometria para isolar a contribuição da reflexão da superfície de todas as coisas que estão sujeitas ao sinal ao longo da transmissão em linha reta, da antena receptora até a antena transmissora. Tá? Então, a gente tem que isolar a contribuição da superfície, removendo aí a parte de a atmosfera terrestre, os próprios relógios que a gente viu tão importantes no posicionamento GNSS, na primeira apresentação do dia de hoje. Então, sempre vai ter esse ponto de referência sendo a antena zenital. Tá? E aqui nessa outra imagem, então, um receptor orbital, e sempre numa órbita baixa. Okay? Então, o satélite transmissor está numa órbita de altura média, seja ele GPS, GLONASS, Galileu ou Beidou, e numa órbita baixa vai ter, então, esses signos, ou TDS, ou outras plataformas, como a própria Estação Espacial Internacional. Tá. Bom,
Depois a gente vai ver um pouco aqui mais adiante, que é da área de influência desse sinal, da área de cobertura. Ao contrário do sensoriamento remoto ativo, em que eu aponto a antena e recebo a radiação de retroespalhamento, no GNSS-R a gente vai ter um espalhamento direto, então, ou para frente. Tá? Então, a radiação vem do satélite GNSS, é espalhada pela superfície do mar, aqui no caso, e eventualmente chega na antena receptora a bordo do avião. Então, vai ser definido um ponto de reflexão especular, que é aquele ponto que satisfaz a lei de Snell. Vai ter uma zona de Fresnel em torno dele, como a gente vai ver daqui a pouquinho, e às vezes vai ter também uma área de cintilamento mais ampla em torno desse ponto de reflexão especular, e depende basicamente do nível de rugosidade da superfície, se o mar está mais liso ou se ele está mais crespo. Bom, eu vou focar aqui nessa apresentação na parte que eu atuo, que é nos receptores terrestres, e um receptor terrestre que tem uma configuração tal que a onda de rádio refletida é recebida por uma única antena, juntamente com a onda transmitida na linha divisada do satélite. Tá? A gente fala de refletometria GNSS por multicaminho, ou bicaminho, poderia chamar de bicaminho nesse caso, porque são dois caminhos envolvidos, o caminho direto e o caminho indireto, refletido na superfície do mar aqui nessa ilustração. Tá? Isso simplifica tremendamente o hardware. Eu posso utilizar um receptor comercial, uma antena comercial, projetados para posicionamento, navegação, cronometria, e enquanto que no cenário anterior são todos equipamentos únicos, assim, não é nada que você possa comprar, ok? Você tem que fabricar o seu. E aqui não, aqui então a gente adapta o sistema de posicionamento, e algumas vezes troca a orientação da antena, vira ela de cabeça para baixo, mas mesmo naquelas estações de monitoramento contínuo, como da RBMC, que são compartilhadas com outros usuários, como topógrafos, agrimensores, cartógrafos e os mais diversos profissionais, a gente consegue fazer a refletometria da mesma forma. Não exatamente da mesma forma, mas ainda assim é possível. Tá. No posicionamento GNSS, a gente está acostumado a trabalhar com os observáveis da pseudodistância e da fase da portadora. A gente viu o professor Teonice na manhã falando das vantagens e desvantagens da fase da portadora, pela sua precisão, apesar da sua ambiguidade. E aqui a gente não vai costumar utilizar essas. É possível fazer refletometria com pseudodistância e fase da portadora, mas elas são mais difíceis porque elas têm muitas outras fontes de erro, como todos aqueles relógios, atrasos atmosféricos, etc. A gente vai dar preferência para observável que está lá na caderneta eletrônica, fornecida no formato Hynex, mas que raramente a gente utiliza, que é a potência ou a intensidade ou a força do sinal, medido na forma da razão sinal-ruído, tá? Chamado de SNR daqui para frente. Tá? Essa SNR, aqui nesse gráfico da direita, ele vai exibir oscilações no tempo. Essas oscilações a gente vai ver daqui a pouquinho, que tem a ver com a interferência, a sobreposição de onda entre a propagação direta e a propagação indireta. Tá? À medida que eles entram e saem de fase, eles interferem hora construtiva, hora destrutiva. E
basicamente, olhando esse padrão de interferência, isso aqui é como que fosse franjas de interferência análogas àquelas que a gente observa na mancha de óleo sobre a água, ok? É o mesmo fenômeno, interferometria. E com isso a gente pode inferir propriedades da superfície, como o nível do mar, o nível de agitação do mar, que tem mais a ver com o desvio padrão da superfície do mar do que com a média da superfície do mar. E às vezes até a propriedade, como a salinidade do mar. Okay? Trazendo isso para o solo, é possível inferir, então, aí a umidade do solo, a própria topografia no entorno da antena e outras propriedades. Essa é a principal, essa aqui no canto inferior direito é a principal observável, o tipo de observação empregado na refletometria terrestre. No topo aqui à esquerda são mais empregadas para plataformas aéreas e orbitais, porque elas dependem de uma variação em Doppler. Essa variação em Doppler ela decorre do movimento da plataforma. Tá? Então, para uma plataforma estacionária, vai ter apenas o movimento do satélite transmissor. Isso não é muito significativo. Então, é preciso ter o avião ou o satélite em movimento para ter essa separação em Doppler. Então, como eu estava falando, na refletometria terrestre do tipo de multicaminho, na refletometria terrestre de multicaminho, a gente prega uma única antena, então a potência que é medida, ela vai ser a potência recebida pelo satélite de forma direta, mais a potência recebida indiretamente pela reflexão, e um termo aqui que é a combinação dos dois, dado pela amplitude, que é a raiz quadrada das potências, multiplicada pelo um termo trigonométrico aqui, onde entra a fase. Essa fase aqui, ela é a diferença da fase da portadora através do caminho refletido, menos a fase da onda portadora que chega na antena por via direta. Então, ela é muito parecida com a fase da portadora que a gente necessita para o posicionamento por ponto preciso, para o RTK. Tá? Mas aí a gente está vendo agora da onda refletida e, na verdade, o excesso dessa onda refletida com relação à onda direta. Tá? Isso é uma grande vantagem, porque ao fazer a subtração da refletida menos direta, a gente cancela todos os termos em comum, que são aí aqueles relógios, a maior parte dos atrasos atmosféricos, muitos daqueles vieses do receptor e do satélite. Tá? Então, tudo isso que tiver em comum entre a onda refletida e a onda direta vai se cancelar nessa fase que a gente vai chamar de fase interferométrica. Tá? Quando essa fase interferométrica for zero, a onda direta e a refletida estão alinhadas, e então vai haver interferência construtiva. Quando elas estão desalinhadas, vai ter interferência destrutiva. Bom, eu vou andar aqui um pouquinho mais rápido, para a gente ter um tempo para perguntas. Deixa eu ver se tem algum comentário aqui. Não. Bom, os satélites eles vão traçar seu rastro no céu, e isso a gente está acostumado a imaginar, mas eu gostaria que vocês imaginassem agora o rastro refletido no chão, que são aqueles pontos de reflexão especular, e aqui eu tenho eles traçados ao longo de 24 horas. Tá? Para uma estação no hemisfério norte, vai ter uma lacuna na direção do polo geográfico mais próximo. Eu apliquei aqui uma máscara de elevação para descartar os satélites mais altos no céu, ficando apenas com satélites mais baixos. Então, a gente vai priorizar aqueles satélites que estão nascendo ou se pondo no horizonte. Tá? Então, aqui é o caso de um caso instantâneo aqui, de um satélite a 45 graus, esse ponto de reflexão vai estar numa distância horizontal igual a distância vertical, por essa lei de Snell, que vai dizer que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão.
Isso aqui é uma simplificação, a área de amostragem no chão ela é um pouco mais ampla, não é um ponto infinitesimal, ela é uma zona, com uma região, com uma área. Aí essa área ela também não tem um limite estanque, ela vai esmaecendo à medida que vai se distanciando do ponto. Bom, algumas aplicações para neve, a neve é um tipo de altimetria, à medida que temos a antena instalada a 3 metros do solo, para nunca ficar soterrada pela neve, e aqui nós tivemos 2,5 metros de neve que fica capturada nessa série temporal ao longo dos dias do ano. A gente vê o acúmulo da neve e, eventualmente, o derretimento na primavera. Tá? Outra aplicação é para a umidade do solo. A umidade do solo ela altera a penetração da radiação. Quanto mais seco, mais profunda a penetração da onda de rádio. E aqui a gente tem essas descontinuidades, é quando chove, claro. Quando chove, sobe a umidade, depois começa a secar e vai diminuindo gradualmente. E novamente uma chuva e assim por diante. É possível também fazer o monitoramento da biomassa, da quantidade de umidade no corpo da vegetação. Então, aqui no caso da direita, um campo de alfafa que está pronto para colheita. Ele está seco, então ele está praticamente transparente para a onda de rádio. A reflexão vai estar originando mais do solo do que do corpo da planta, ao contrário de quando a vegetação está com água. E então, finalmente, a aplicação assim, mais frutífera, talvez, que é o monitoramento do nível médio do mar, principalmente o nível médio do mar costeiro, que é onde estão aí essas estações, muitas vezes estações de monitoramento contínuo, que de uma forma fortuita tem vista para o mar, por acaso tem vista para o mar, e aí então a gente consegue fazer o monitoramento da maré, oscilando aí 2 vezes por dia, e removendo essas componentes variáveis, a gente consegue extrair a tendência de longo prazo, se o mar está subindo, se está descendo. Isso aqui a gente consegue fazer para muitas estações. Às vezes, hoje em dia, a gente tem séries de 10 anos de nível do médio do mar por refletometria, por causa de estações que foram descobertas, que por acaso estavam próximas ao mar, e olhando para o acervo dos dados, tendo o SNR dentro do Hynix, é possível, então, aí recuperar uma série bastante longa e ter um novo marégrafo refletométrico, onde, muitas vezes, não tinha. Tá? Isso é o que eu acabei de falar, da refletometria do mar costeiro, e lembrar que a recomendação há já alguns anos é sempre ter um GNSS sobre o marégrafo, não próximo, mas exatamente no topo do marégrafo, para poder fazer o controle de qualquer subsidência ou soerguimento ali e isolar o nível médio do mar absoluto e não apenas o nível médio do mar relativo, certo? Essas estações elas vão ser úteis para a maregrafia além do posicionamento. Isso foi feito já no Brasil, a primeira vez na estação de Salvador. Muitos grupos internacionalmente têm se dedicado a essa técnica. Nos últimos 4 anos, a gente conseguiu reunir aí os principais interessados e fazer uma campanha de comparação dos resultados para validação dos algoritmos, e a gente está chegando aí na precisão centimétrica, ok? Esse é o estado da arte. Tá? Vou deixar para vocês aí o link do nosso sensor aberto e de baixo custo. Através daquele endereço vocês podem baixar uma lista de compras, de componentes, um tutorial de montagem e instalação. Essa estação ela custa $200 só em peças. Em questão de algumas horas, um pouco de solda, é possível então ter essa estação funcionando para refletometria. Nós temos atualmente
5 estações, uma aqui no Lago Guaíba, uma no Porto de Imbituba, há mais de um ano, 2 na plataforma de pesca de Balneário Rincão. Esse aqui é algum resultado de validação com um marégrafo por radar, novamente aí precisão centimétrica. Bom, estou aqui encerrando, eu vou deixar só algumas vantagens e algumas desvantagens. A principal delas comparado com os marégrafos convencionais, é a possibilidade de medir o nível do mar à distância. Os marégrafos convencionais alguns precisam estar submersos, quando é um marégrafo de pressão, outros precisam estar sobre a água, como um marégrafo de radar. E a refletometria ela consegue estar, por exemplo, no alto de um prédio, do outro lado da praia. Isso tem grandes vantagens para a logística e segurança do equipamento. Algumas desvantagens principalmente a relativa imaturidade da técnica, ela tem aí menos de, talvez, 10 anos, então ainda estamos descobrindo certos vieses ali, dependendo da suposição de propagação em vácuo, da suposição de um plano tangente à Terra, e do grau de agitação das ondas. Isso são vieses sérios, afetam a comparação com os marégrafos convencionais, e também tem questão de imprecisão, que novamente as ondas atuam afetando a precisão da estimativa altimétrica, e a cintilação ionosférica, que também afeta a potência do sinal e, portanto, a refletometria. Bom, com isso eu fico aberto a qualquer pergunta e colocação que vocês tiverem e agradeço a atenção. Obrigado, professor Felipe. Excelente trabalho, apresentação. Nós já temos uma pergunta, mas só lembrando novamente que aqueles que estão interessados em fazer algum comentário, tem alguma dúvida com relação à apresentação do professor Felipe, podem nos enviar pelo chat. O Bruno Parreira, ele tem uma dúvida com relação, na observável da potencial do sinal, é melhor utilizar o padrão de interferência construtiva? A gente precisa usar tanto ambas, a construtiva quanto a destrutiva, porque é isso que vai dar a oscilação. Se tiver sempre... Às vezes a gente tem apenas construtiva, e isso não é muito útil. Pensa, por exemplo, um satélite SBAS, que está numa órbita geoestacionária e, portanto, não varia o ângulo de elevação, ele vai ter um multicaminho estacionário ali, ele não vai ser sempre construtivo ou sempre destrutivo. O que a gente precisa é o movimento da direção do satélite no céu para ter esse padrão de interferência variável. Entendi. Obrigado, professor. Mais alguém tem alguma dúvida? Por enquanto, no meu chat não apareceu nada. A Gabriela Brassarotti, professor. Excelente apresentação, Felipe. Como posso ter acesso a séries de nível médio do mar obtidas por marégrafos refletométricos? Estão disponíveis gratuitamente para a comunidade? Isso depende do autor do artigo, né? Eu posso falar dos nossos, a gente tem disponibilizado isso num esforço assim, de ciência aberta, tanto os dados de saída, que é a série de nível médio do mar, nível instantâneo do mar, incluindo a maré, quanto os dados brutos ali, que são os arquivos Heinex. Então, a gente está sempre no final do artigo botando ali um endereço onde os dados podem ser baixados. Tem outros esforços assim de disponibilizar isso de forma mais sistemática e não pontual. Então, tem, por exemplo, a rede nos Estados Unidos que está utilizando digamos, a RBMC americana para disponibilizar essas séries de longo prazo de uma forma centralizada e não assim apenas de um estudo. Okay?
Tudo bem, professor. Também temos mais uma pergunta do professor Wagner Kahupt. Ele te parabeniza pela apresentação e gostaria que o senhor comentasse sobre a antena utilizada para geodésia, que normalmente tenta eliminar o multicaminho e a antena do receptor de baixo custo. Então, o multicaminho é algo indesejável para o posicionamento. Ele cria variações aparentes na posição medida da antena que são falsas, não são genuínas. Isso é um erro, portanto. Então, as antenas são projetadas para mitigar o multicaminho o máximo que elas puderem. E mesmo as antenas mais caras, como a Choke Ring, elas não conseguem recusar totalmente a entrada da onda refletida nessas direções mais rasantes, próximas do horizonte, para um satélite que está nascendo e que está se pondo, porque a onda refletida é muito parecida com a onda direta, tanto em termos de polarização, quanto de atraso de propagação. Então, fica praticamente impossível distinguir entre as duas ali. Então, é por isso que para as estações da RBMC, por exemplo, a gente vai sempre utilizar aí entre 0 e 20, 25 graus de elevação. Com uma antena mais barata, a gente consegue observar aqueles padrões de interferência até ângulos de elevação mais altos, até satélites quase a zênite. Tá? Então, não fica tão amortecido aquele padrão de interferência. Então, portanto, uma antena mais barata, ela é mais útil para a refletometria do que uma antena mais cara. Por isso que muitas vezes também se inverte a antena, vira a antena de cabeça para baixo, para captar o sinal refletido de uma forma mais intensa. Sim. Obrigado, professor. Nós temos mais algumas perguntas. Marcelo Maranhão, ele gostaria de saber se vocês também estão considerando utilizar dados das missões GED e ICESat-2 da NASA. A ICESat são satélites altímetros nadirais para medição do gelo. Então, eles são... eles utilizam, se não me engano, laser ao invés de radar. Tá? E são, sim, também uma técnica de sensoramento remoto geodésico. Utiliza o GNSS para determinação precisa da órbita, com isso fazer o cálculo da altura elipsoidal do gelo, que reflete aquela onda, mas eles não costumam utilizar a antena GNSS para refletometria, apenas para posicionamento. Algumas missões, como missões de radioocultação, elas podem ser também utilizadas para refletometria, porque focam nessa região do céu próxima do horizonte, e muitas vezes tem uma contaminação ali de uma reflexão junto ao sinal troposférico. Sim. Temos mais uma pergunta do professor Leonardo, e ele pergunta: que outros fenômenos são interessantes para monitoramento com essa técnica? A pergunta é, vou inverter ela, o que a gente consegue medir, né? Quais fenômenos que são sensíveis para serem medidos por essa técnica. Então, por exemplo, na medição do mar, além do nível instantâneo do mar, portanto, das marés, e depois de remover isso, o nível médio, a gente consegue medir o nível de ventos, tá? Isso é uma variável muito importante para questão de segurança do trabalho. Por exemplo, num porto de Imbituba, eles têm que parar o serviço de carga e descarga quando o nível dos ventos está acima de um determinado limite. Então, a gente consegue inferir o nível dos ventos pelo efeito na rugosidade da superfície. Ao deixar o mar mais crespo, menos liso, a gente consegue fazer esse tipo de medição. Medidas de propriedade do meio, da composição do meio, são as mais difíceis. Tá? Então, como eu disse, a salinidade do mar, se é uma água doce, uma água salgada,
é bem mais difícil do que a geometria da superfície, como a altura média ou o desvio padrão da altura, como no caso das ondas. Em geral, me restringindo apenas ao mar, é basicamente essas três. Tudo bem. Temos mais uma ainda da Tainá. Felipe, qual o impacto da variação do vapor d'água na atmosfera neutra na reflectometria? Ou seja, não só o que precipita, mas o que se mantém na atmosfera. Uhum. É uma ótima pergunta e a resposta ninguém sabe ainda. É um problema de pesquisa. A gente sabe pela física da coisa que tem um efeito, mas ainda não temos uma quantificação disso. Então, a gente sabe que a maior parte ela é cancelada, porque tudo que afeta a propagação direta, ela é cancelada na propagação indireta quando a gente faz a subtração das duas fases. Tá? Mas vai sobrar um pedaço ali, que é principalmente devido a essa camada de ar entre a antena e a superfície. Então, quanto mais alta tiver a antena, acima do mar, por exemplo, maior vai ser o impacto da troposfera, da atmosfera. Se está com uma antena muito junto ao mar, o efeito é praticamente desprezível. Então, é um problema que ainda carece de mais pesquisa. Sim. Tudo bem, então. Obrigado, professor. Acredito que não temos mais nenhuma pergunta. Então é isso. Muito obrigado pela apresentação. Excelente trabalho. Com certeza. Obrigado, professor.